Até, acho que ficou respondida também uma outra pergunta que eu tinha sobre por que os empresários são tão raros, porque afinal, esse processo que tu comentou, e a gente só tocou mais de um lado, vamos dizer assim, prático. Agora, a Rand, ao longo da sua filosofia, ela reflete muito sobre a questão da razão, do propósito, da autoestima. Então, a gente não vai entrar exatamente aqui nesse ponto, mas, de fato, o exercício de tu ser um empresário, de tu ser um empreendedor, ele parte do princípio de uma capacidade, de uma clareza, tanto para analisar, então, a realidade como ela é agora, fazer os questionamentos corretos, introspectar toda essa informação que você coletou e, a partir daí, promover as tendências que você comentou, né? Que justamente a tendência, ela não é algo tirado do nada, né? Ela não é um princípio racionalista de que existe alguma coisa em algum lugar e que aí eu, por algum motivo, tenho essa revelação e eu aplico isso num novo negócio. Não é assim que funciona, né? Essa reflexão do processo, a gente pode falar de um processo de inovação, ela toma milhares e milhares de artigos e reflexões e livros, então não é um tema que daqui a pouco a gente vai conseguir resumir aqui. Mas o que importa é isso, que o empreendedor é justamente raro, porque para você se tornar um empreendedor, você tem que ter um conjunto de habilidades e uma capacidade que não é, que seria bom se fosse compartilhada por todas as pessoas, mas que necessariamente não é. E um outro ponto, antes da próxima pergunta, é que quando você lê a obra de Rand, especialmente quando você começa pelos romances, você sempre vê que a figura, o herói de Rand normalmente é aquele pessoa, ele é o dono de uma empresa, ele é o dono de uma ferrovia, ele criou um motor, ou ele é um grande arquiteto. Então parece, e eu acho que isso é importante ressaltar, que para Rand, o empresário ou o self-made man, né, o homem que se faz, ele só é o dono do grande desculpa, do grande conglomerado econômico, né? Exato, é um trava-língua. Mas, na verdade, o Rand fala que todas as pessoas podem ser esse self-made man. Ele não precisa ser dona da Microsoft, nada disso. Todos nós temos a capacidade, através da nossa razão, da introspecção e de uma filosofia concreta e integrada, de nós realizarmos, de nós perseguirmos o nosso propósito e, em última instância, alcançar a felicidade, o sucesso financeiro, que também é consequência. Então, isso é muito importante, porque as pessoas vão dizer assim, tá, mas então se eu não sou um grande empresário, né, não serve. Para Rand, por exemplo, não serve. Eu não me torno uma, entre aspas, uma boa pessoa, né? Eu não sou independente se eu não tiver um grande negócio, né? Sim, eu acho que isso é um bom ponto, né? Porque o que certamente o objetivo da vida não é ter uma grande empresa, né? Isso não é o imperativo do objetivismo. O que a Rand comenta é que existe uma diferença entre esses dois tipos de empresários, né? Um que é o empresário de fato e o outro que é o empresário que ele quer aparecer, né? Ele está preocupado com prestígio, ele está preocupado com seu status, vamos dizer assim. Ah, e isso é notável com relação ao tipo de coisas que cada uma dessas pessoas ah, fala, né? Quando conversa com uma dessas pessoas, o tipo de conversa ele é muito diferente. Mas definitivamente é o fato de que quando a gente pega né, essa outra ideia da Rand, né, do self-made man, né, o homem, o indivíduo que se faz, né, que faz o seu próprio trabalho, né, ele continua necessitando dessa característica de juízo independente, né, de querer se melhorar, de querer ser mais produtivo. Né. Mas isso não necessariamente significa que ele vai ser o empresário, que ele vai desenvolver esse papel do empreendedor, que é a pessoa que está pegando o conhecimento teórico e aplicando e tentando entender, né, como aplicar em um produto ou serviço. Então, não existe nada de imoral em a pessoa não trabalhar, não exercer essa função.
Mas, em parte, essa função ela é tão rara, porque como tu estava comentando, é uma coisa que envolve um número de fatores muito grandes, né? E o número de pessoas que conseguem preencher minimamente esses fatores é um número muito pequeno, né? Até porque eu acho que tem dois aspectos fundamentais aqui. O primeiro é que pensar dá trabalho, né? Então, quando eu tenho pessoas que não pensam muito, que elas não estão fazendo induções frequentemente, que não estão analisando a realidade e tentando entender por que as coisas funcionam dessa forma, isso poderia ser melhor, como poderia ser melhor, o que precisa ser feito para melhorar tal coisa, como esse problema pode ser resolvido de uma forma melhor, como eu posso agregar valor, como eu posso, enfim, tudo isso dá muito trabalho de se fazer. E a maioria das pessoas não faz isso, em parte por uma questão cultural, que nós infelizmente, ainda não atingimos vamos dizer, a cultura de todas as pessoas, fundamentalmente, estão buscando resolver problemas ou entender como elas podem resolver problemas. Então, em parte, existe um aspecto cultural. Ah, mas também existe um aspecto que desenvolver essas habilidades é uma coisa que leva anos. Então, não é uma coisa que leva 3 meses. Não é uma coisa rápida, não é esses cursos aí de charlatão do YouTube para te explicar como fazer mais vendas ou como ganhar muito dinheiro fazendo isso ou aquilo. Desenvolver essas habilidades de fato é uma coisa que dá muito trabalho. E muito trabalho a gente está falando de anos e anos e anos. É assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando, se aperfeiçoando, desenvolvendo, entendendo, aprendendo. Né? E a maioria das pessoas, elas não querem fazer esse trabalho de longo prazo, porque elas não têm necessariamente uma convicção moral sobre o que elas estão fazendo, ou sobre a própria maneira que elas pensam sobre trabalho. Né? Então, uma coisa muito comum no Brasil é a pessoa que ela quer ficar rica para não fazer nada, né? Ela quer ficar rica para daí ir para Fernando de Noronha ficar deitada na rede. Então, isso não é uma mentalidade da pessoa que quer produzir, que ela quer criar, né? Isso é a mentalidade exatamente oposta. É a pessoa que não quer criar valor, é a pessoa que não quer ganhar dinheiro, não quer fazer dinheiro, né? Ou ela só quer fazer o mínimo suficiente para poder ficar deitada na rede. E exatamente por isso que esses cursos esses cursos aí que a gente vê em anúncio do YouTube, de cripto não sei o que, ou agora de NFTs e não sei o que, ou de blockchain, a tecnologia é boa, mas muitas vezes é utilizada de forma que acabam sendo esquemas de pirâmide, frequentemente. Então, isso é esses atalhos, digamos assim, é que muitas vezes as pessoas buscam, né? Porque ninguém quer trabalhar. Não ninguém, mas é raro tu encontrar uma pessoa que ela quer trabalhar por 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo tendo um sucesso mínimo, né? E ela quer poder ter esse trabalho para desenvolver as suas habilidades. Isso é uma coisa muito pouco comum, né? Ah, e muitas vezes, o que acaba acontecendo, especialmente pessoas mais jovens, né, nas suas casas dos 20 anos, início dos 30, quando a pessoa ela começa, né, ela tem ali a sua função, talvez até a sua própria empresa, e quando ela começa a ganhar um pouco de dinheiro, ela acaba fazendo a famosa ostentação. Então, ela acaba comprando um carro caro, não porque ela precisa de um carro caro, mas porque ela vai mostrar para os amigos. Então, em vez de comprar um carro de 60 mil, 50 mil, 60 mil, que vai do ponto A a B, ela quer comprar um carro de 200 mil, 250 mil, 300 mil, para poder dizer que ela tem uma BMW ou que tem uma Mercedes, né? Então, em vez de investir mais dinheiro na sua própria empresa, no próprio negócio e fazer que ele cresça mais, a pessoa acaba, vamos dizer assim, valorizando mais o que o vizinho pensa do que o foco dele, o foco da empresa dele, né? Do que ele está tentando construir, né? Então, existe uma série de fatores, né? Pela qual, né, empresários são tão raros, né? E isso são só dos fatores com relação ao próprio indivíduo. É o modo que o indivíduo pensa sobre ele, o quão longo prazo são os objetivos dele, né? Mas ainda existe uma série de outros fatores que não exatamente estão no seu controle, né? E no caso do Brasil, isso tem muito a ver com
a intervenção que o Estado tem na economia, né? Então, o Estado atrapalha o empreendedor através de impostos, através de leis trabalhistas, né? É muito comum o empregador ele ter medo que os funcionários o processem, né? E volta e meia, esses processos vão aí no seu processo que são, entre aspas, pequenos, de 30, 40, 50 mil, mas que para um empresário pequeno ou médio, isso é muito dinheiro, né? Então, o empreendedor, ele acaba tendo, vamos dizer assim, receio de empreender, de tentar construir alguma coisa, porque é quase como se o Estado estivesse contra ele, né? O Estado mais atrapalha do que ajuda. Uma coisa que eu ouvi do prefeito, não foi ele que falou, mas do prefeito agora atual de Porto Alegre, foi uma outra pessoa que está no governo. Uma coisa que eu ouvi sobre o prefeito de Porto Alegre, que se não me engano é o Sebastião Mello, eu voto em Canoas, né? Então, só para eu voto em outra cidade, eu não estou fazendo propaganda da pessoa. Mas uma coisa que eu ouvi é que o objetivo que o prefeito tem na prefeitura é se a prefeitura não consegue ajudar o empreendedor, pelo menos que não atrapalhe, né? Então, e eu acho isso uma visão muito boa, muito para uma pessoa que trabalha para o Estado, uma pessoa que tem um cargo político, né? Se ele não consegue fazer alguma coisa que esteja ajudando, e aqui o ajudando entende-se no sentido positivo da coisa, né? Não no sentido de capitalismo de combate. Mas se a prefeitura não consegue fazer alguma coisa que contribua para o desenvolvimento de novos negócios em Porto Alegre, então pelo menos que não atrapalhe, né? Uma das ideias que eu ouvi, né, que reportaram que ele disse que ele possui, é a ideia de que Porto Alegre ser um polo de startups, né, ser um polo de inovação, né? E isso é uma coisa muito boa. Agora, o quão prático isso é, eu não sei. O quão, de fato, isso é concretizado, eu não sei, porque eu não sigo muita política. Mas esse tipo de ideia é muito rara na política brasileira, né? O mais comum é, infelizmente, a pessoa ela quer trazer ela quer trazer o empresário para o seu estado ou para sua cidade para poder ficar taxando ele à torta e à direito, né? Isso aconteceu no caso com a Uber há uns meses atrás. A Uber estava pensando em mudar a sua sede no Brasil, né, que era, se não me engano, era em São Paulo, capital, e queriam mudar para uma outra cidadezinha mais no interior ali de São Paulo, exatamente para poder evitar certas taxações, etc. E aí o Estado estava praticamente caçando a Uber para saber por que estavam fazendo isso, será que isso era legal ou ilegal, né? Então, assim, quanto maior é a empresa, mais sujeita a ataques ela está, infelizmente, por parte de pessoas que trabalham para o Estado, né? Dos vereadores da vida e deputados, etc.